Bom dia, pessoal. Como na aula passada, a gente não escolheu nenhum tema com vocês, não teve nenhuma sugestão, a gente decidiu trazer para a aula de hoje o tema do vegetarianismo. Pode passar. Pode passar. A pessoa vegetariana, de forma geral, ela não vai comer nenhum tipo de carne. Mas dentro do próprio vegetarianismo existem diferenças, que são alguns tipos do vegetarianismo. Pode passar. Tem o ovo-lacto vegetariano, que ele não vai consumir carne, mas ele vai consumir ovo, leite, laticínios. A carne que eu digo é o frango, o peixe. Pode passar. O lacto vegetariano, que vai consumir leite e laticínios. Pode passar. E o ovo vegetariano, que ele vai consumir só os ovos. Não vai consumir os ovos e as carnes. Pode passar. Ih, gente, calma aí, volta. Eu falei errado. Eles vão consumir só os ovos, eles não vão consumir as carnes. Tá? Fiquei um pouco confusa agora, vai. Pode passar. O vegetariano estrito, ele não vai Marília, consumir. a Oi. gente pode só então interromper aqui rapidinho? É que Aham. assim, esses grupos, né, as pessoas elas comem arroz, né, feijão, legume, verdura e, né, o ovo. Elas fazem restrição das carnes, né, esse último Isso. que ela explicou. E o grupo lá de laticínios que ela falou é o grupo do leite, né? Leite e derivados, é o leite, é o queijo, é o Queijo, grupo iogurte. integral, tá bom? Se tiverem dúvida, pode ir interrompendo. Já ouviram falar desse termo antes? Conhece alguém que pratica vegetarianismo? Não, Maria, não, Gracinha. Mas alguém já ouviu falar nesse termo? Ô, Graça, Oi. a Larissa não é vegetariana? Eu pensei que ela era vegana. Ah, então tá. Eles vão chegar lá. O vegetariano estrito, ele não consome nenhum produto de origem animal. Então, ele vai consumir, como a Isabel falou, o arroz, feijão, os legumes, mas ele não vai consumir ovo, ele não vai consumir o queijo, ele não vai consumir o leite e nem as carnes. Pode passar. E tem o veganismo, que é um modo de vida que vai buscar excluir toda e qualquer coisa de origem animal. Então, essa pessoa, além dela não comer nenhum alimento de origem animal, como eu já falei, o leite, o queijo, as carnes, os ovos, ela também não vai usar nenhum produto que tenha sido feito com teste em animal, ela não vai usar nenhuma roupa, como, por exemplo, esses casacos de pele, que alguns, hoje em dia, menos, né? Mas antigamente era mais com pele de alguns animais. Ela não vai usar nada que tenha alguma coisa relacionada a animal. Pode passar. Ah, o vegetarianismo e o veganismo, eles possuem diversas causas, né? Para a pessoa começar a seguir, para a pessoa aderir a essas práticas. Então, primeiramente, é a ética, né? Ali para... Porque os animais, eles sentem dor, eles sentem prazer, felicidade, eles sentem tudo o que os animais domésticos que nós criamos em casa sentimos. Então, essas pessoas, elas passam a sentir uma empatia pelos sentimentos dos animais, querem diminuir, né, a mortalidade desses animais, porque esses animais, eles são criados apenas para virar, né, comida no final para nós. Então, essas pessoas aderem por isso, por conta da saúde, porque já existem muitos estudos que relacionam o aumento de consumo de carne, principalmente vermelha, com doenças crônicas degenerativas, como doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão, obesidade. Muitas pessoas também levam isso em consideração. O meio ambiente, pois a agropecuária ela é uma das práticas que mais contribuem para o efeito estufa por conta da emissão de gases, destruição de áreas florestais, né? Porque eles precisam de uma área muito grande para criar esses animais e para o plantio, né, de soja, milho, que vão contribuir para a ração, né, desses animais, para alimentar esses animais e assim a sua sobrevivência. E
assim a sociedade em um todo, né? Pensando a sociedade em um todo. É uma filosofia mesmo de vida. Pensar que parar de consumir ou diminuir o consumo de carne vai ajudar a todos, não somente a ele como indivíduo. Pode passar, Bruno, por favor. Então, eu queria... trouxemos um questionamento aqui para vocês, né? Se vocês sabiam que, além da proteína animal, as carnes, os peixes, o ovo, a carne de porco, se vocês sabiam que a proteína vegetal, ela existia. Sim, vocês podem responder. Sabia. Eu não sabia. Não sabia? Eu Pode não. passar, Bruno. Então, nós temos alimentos, os vegetais, leguminosos, principalmente do grupo de sementes, cereais leguminosos, que são os feijões, a lentilha, a ervilha, grão de bico. Elas são fontes, também podem ser fontes de proteína para esses indivíduos, principalmente para esses indivíduos, né, que optam por tirar a carne da sua alimentação. Então, desses alimentos que eles vão conseguir a proteína diária, né, que normalmente a maioria da população consome em carnes. Milena, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. Explica para eles o que é proteína. Vocês sabem o que é proteína? Já escutaram falar? Porque às vezes a gente fica falando para a gente, é tão comum, né? A gente lida com isso todo dia, toda hora, né? Mas vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Eu sei. Eu acho que eu sei. Fala pra Pode gente. falar. Proteína. Aonde tem proteína? Peraí. Bolou aqui. Na carne vermelha, né, tem proteína. Nos legumes eu não sei, não. Mas sei que nas carnes tem. Agora, nos legumes não sei, não. Então, Todas as carnes né, proteína. Então, as proteínas, elas são estruturas, né, formadas por um conjunto de aminoácidos. Elas são uma molécula que compõe o nosso DNA, o nosso RNA, as nossas células em geral. Por isso que a gente tem que consumir elas. Os músculos, o músculo basicamente é feito de proteínas, de estruturas menores, né? As proteínas são moléculas, e aí o conjunto delas vai formando, ali ajuda a formar a estrutura muscular. E a gente tem proteína? A gente tem proteína. A proteína, ela é um nutriente muito, muito, muito importante. Sem ele a gente não vive e a gente precisa ter esse nutriente dos alimentos, entendeu? Por isso que a gente precisa comer alimentos que têm fontes de proteína, porque a gente tem proteína no corpo todo, em tudo. Na pele, no cabelo. Já ouviram falar dos hormônios? Hormônio é feito de proteína. As enzimas para a digestão dos alimentos é feito de proteína. Então, a gente sem proteína simplesmente não vive. Então, tem umas proteínas que o corpo produz sozinho e tem outras que não produz. Essas a gente tem que comer, entendeu? Essas a gente tem que comer na comida, senão a gente morre mesmo. Não tem como, tem que comer. Divalda, não sabia que a gente tem proteína. A pele, o colágeno, já viram falar em colágeno, já? Colágeno é um tipo de proteína. Colágeno é um tipo de proteína. Então, o que acontece? A gente precisa comer, então, ter as proteínas dos alimentos, mas aí a gente tem proteína que é de origem animal e tem a proteína que é de origem vegetal. É isso que estão falando aqui pra gente, que a gente não precisa comer só proteína de origem animal, né? Tem pessoas que escolhem não comer proteína animal, né? Porque eles estão falando aqui pra gente. Mas a gente também pode buscar essas proteínas que a gente precisa muito para viver em alimentos de origem vegetal, tá bom? Ana, Oi. eu sempre ouvi falar na proteína animal, a proteína vegetal eu não sabia realmente, eu acho que é pouco divulgada. Agora, o colágeno, eu sei que tem muito, o pessoal fala, colágeno, acho que pode comprar também, mas eu sei que o pé de frango tem muito colágeno. Eu quero saber, o mocotó, ele também tem colágeno? De boi, pé de boi? Também tem. Ah, tá. Mas aí vamos deixar eles irem à frente aqui, eu só quis dar essa paradinha,
né? A gente pensar, né, o que é a proteína, por que ela é tão importante para a gente, né? E que a gente tem que consumir através dos alimentos. Tem que conseguir essas proteínas através dos alimentos. Vamos lá. E que não precisa só ser de origem animal. Tá bom? Vamos lá. Isso. Pode passar, Bruno, por favor. Então, as proteínas, será que as fontes de proteína, o Edivaldo até falou, elas não são muito divulgadas. Então, será porque essas fontes vegetais, elas não são tão boas quanto as de fonte animal? O que vocês acham? Vocês acham alguma coisa? Não acham nada? Eu acho que é Talvez porque seja menor. ser menor e ser mais barato, né? Porque é melhor vender proteína animal. Vocês acham que a proteína animal rende mais? Vende mais porque rende mais porque é mais cara. Então é melhor falar só delas do que da vegetal. Pode passar, Bruno, por favor. Então, a qualidade da proteína vegetal, ela vai depender principalmente das combinações que são feitas no nosso prato. A alimentação brasileira, ela é muito conhecida pelo arroz e feijão, por fornecer uma qualidade de proteínas vegetais muito boas, tão boas quanto as de origem animal. A Gracinha tem razão. A disponibilidade nas carnes, ela é maior de proteínas. Mas, quando você combina corretamente fontes vegetais, como arroz e feijão, que é do prato diário do brasileiro, a gente consegue, sim, ter uma quantidade boa de proteína para suprir as nossas necessidades. É necessário fazer, né, essa combinação, porque algumas propriedades que tem nos cereais, que é no arroz, não tem no feijão. Por isso que eu tenho que acabar combinando elas para que aumente essa absorção no nosso corpo, para que essa necessidade ela seja suprida. Então, pode passar, Bruno. Deixa eu só falar uma coisa aqui do volta lá no arroz e feijão. Tá. Gente, é uma combinação muito boa e é uma comida típica nossa, né? Brasileira, que a gente não pode perder. Né? Alguns estudos estão mostrando que o brasileiro está comendo cada vez menos arroz com feijão. Troca comida por outras coisas, come sanduíche. Então, é só para a gente ter essa noção de que é uma combinação muito boa, tá? Para a gente manter. Pode continuar, Milena. Acho que agora é o Gabriel. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Olha, isso aí que a professora Ana falou é muito importante, gente. Vamos valorizar o que é cultural e o que realmente é saudável. Arroz e feijão é muito importante, é aquela combinação, na verdade, que a gente pode manter no nosso prato diariamente, só tem a agregar. Mas queria contar uma novidade aqui, talvez. Vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriel, escuto bem. Márcia falou que a gente está sem internet. Claro, a sessão de hoje, Gabriel. Eu vou ficar aqui no... Deixa no seu celular, então. Gente, todo mundo está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Gabriel. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Gente, sabiam que diminuir o consumo da carne vermelha diariamente é uma opção saudável? É uma atitude saudável na rotina? Na nossa rotina diária? Sabe por quê? Porque, principalmente, o excesso não é saudável. O excesso da carne vermelha ela pode contribuir para, no nosso organismo, de maneira assim, geral, ativar alguns processos que são inflamatórios. Isso acontece pela sua composição, o alto teor de gorduras saturadas, por exemplo. Mas, gente, está todo mundo me ouvindo, né? Estamos sim, pode continuar. Eu estou no 4G. Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo. Mas eu queria frisar com vocês também algo que, para nós, nutricionistas, assim, pode ser simples de entender. Na verdade, um alimento ele pode ser fonte de mais de um nutriente, tá? Por exemplo, existem alguns nutrientes que a gente precisa em maior quantidade no organismo, então a gente chama de macronutrientes. Tem alguns nutrientes que a gente, em baixa quantidade, já é capaz de exercer a função. Então, não é que a gente deve consumir pouco, mas é que em baixa quantidade eles já são necessários para ativar o que eles precisam e ter a função. São os micronutrientes, tá? Os macros são a proteína,
são carboidratos e são as gorduras. Todos são importantes, tá? Então, a carne vermelha, ela é fonte de proteína, mas também é fonte de gorduras. O que não faz da carne um alimento ruim, pelo contrário. Mas é importante sempre a gente se conscientizar disso para não se enganar. Tá? Até quando a gente pensar em emagrecimento e, poxa, só na carne que é proteína, também tem uma gordura associada ali. Então, gordura também vai elevar as calorias. Inclusive, é o dobro de calorias do carboidrato, do arroz, da batata. Tá bom? Então, é sempre importante a gente saber o que está fazendo, ter consciência. E as dietas vegetarianas, elas vêm crescendo muito ano após ano, com muitos adeptos. Pode passar, Bruno, por favor. Pode passar, não sei se está ouvindo. Opa, Gabriel, passou já aqui. Tá. Travou a tela aí? Então, as dietas vegetarianas, elas vêm crescendo muito ano após ano, com muitos adeptos, né? A ciência, os estudos, no geral, eles afirmam que a dieta vegetariana, ela, por ser restrita em carne, mas, por outro lado, diversa em grãos integrais, legumes, verduras, frutas, é uma opção mais saudável a ser seguida dentro do universo da nutrição, onde existem várias possibilidades. O que a gente está também fazendo aqui para vocês é fornecer mais uma opção, quem sabe, tá? Mas não quer dizer que você deva se limitar a alguma, tá bom? Então você não tem que ser vegetariano, mas você deve ter sempre em mente, a mente aberta para a saúde de maneira geral, tá? Então tem essa questão do emagrecimento que eu falei, tem a questão dos trash vegetarianos. Esse é um termo que indica a quantidade de pessoas que tentou ser adepto a essa dieta, que é simples ser adepto, mas assim, fazer sozinho e agir sozinho é sempre ruim. Então a ciência já mostrou que os trash vegetarianos, eles fizeram essa transição sem orientação e aí, sem saber muito o que comer, as fontes dos alimentos e tudo isso, e vem consumindo muito refrigerante, muito fast food, e aí relacionando isso a doenças cardiovasculares, tá? A hábitos não saudáveis. Então a gente precisa saber o que fazer, conhecer os alimentos. E durante esse processo, por que não contar com a ajuda de um profissional nutricionista, né? Pode passar, Bruno. Por favor, não sei se... O celular tá meio... Opa, passei aqui. Então, ainda dentro dessa orientação, como a gente monta um prato vegetariano? Então, 50% de legumes e verduras, de maneira geral, 25% de feijão, e aí leguminosas, como ervilha, como grão de bico, castanhas, tá? 25% de cereais e batatas, quinoa, todos os tipos de batata, aveia, enfim. Então é assim que a gente monta um prato vegetariano. Então, o ponto central mesmo... Pode passar, Bruno, por favor. O ponto central do que nós nos propusemos a trazer para vocês, na verdade, é informar que a carne ela não precisa necessariamente, de fato, ser o nutriente principal do prato em maior quantidade. Ela é, sim, importante, mas o mesmo grau de importância a gente tem feijão, o arroz, tem os cereais, as batatas, os legumes e as verduras que também são importantes, tá? E só voltar aqui no que o Gabriel falou, elas são tão importantes que elas devem ocupar metade do nosso prato, isso independente da gente estar com a carne ou não. Pode voltar lá, Gabriel, rapidinho. Bruno, isso. Fala, metade do prato de legumes e verduras. Essa é uma boa forma que a gente está montando o nosso prato. Ele sendo vegetariano ou não, tá? Pode passar, por favor. Pode passar, Bruno. Vocês conhecem o movimento Segunda Sem Carne? Não? Esse movimento ele foi criado para que pelo menos um dia na semana as pessoas não comessem carne. E por que esse movimento escolheu a segunda? Porque a segunda é o dia que as pessoas geralmente escolhem para fazer alguma mudança de hábito, iniciar alguma coisa. Como todo mundo diz assim, na segunda eu começo a dieta, na segunda eu começo a atividade física. Aí eles decidiram que ia ser na segunda-feira. Então, o movimento Segunda Sem Carne. Agora a gente vai assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre esse movimento. Pode passar. Audio Jungle.
só o vídeo tem som? Não, né? O Bruno tem que ligar o som dele, eu acho. Eu vou ter que ligar o som dele. Bruno, você consegue colocar o vídeo? Aqui tá ligado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Quando as meninas apresentaram o vídeo, elas foram no próprio link do YouTube, né? Sem ser na apresentação. Audio Jungle. Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Pera aí, acho que foi. Deixa eu voltar do início aqui. Audio Jungle. Tá indo? Tá saindo o som pra vocês aí? Pra mim tá baixinho. Audio Jungle. É que o som desse computador aqui ele não é tão bom, não. Deixa eu ver. Mas dá pra ouvir, né? Dá pra gente continuar. Mas dá pra vocês ouvirem alguma coisa? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ah, tá no máximo. Mas vocês conseguem ouvir pelo menos um pouquinho? Eu ouvi um pouquinho. Audio Jungle. Eu não consegui ouvir. O vídeo não tem Tá bom? áudio. O vídeo só tem uma musiquinha. Audio Jungle. Pode pôr em tela cheia, Bruno? Claro. Audio Jungle. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pode passar. O vídeo ele trouxe um pouco o que acontece, né, quando a gente fica um dia sem comer. Então, no final ele traz essa frase, né, que eu achei importante trazer ela de novo, que é um movimento pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. Pode passar. Hoje a gente trouxe a receita, que foi um quibe de berinjela, que os ingredientes são uma xícara de trigo para quibe já hidratado em água por 1 hora, 2 berinjelas grandes bem lavadas e cortadas ao meio no sentido do comprimento, uma pitada de canela, uma cebola pequena bem picada, um dente de alho ralado ou bem picado, uma colher de chá de tahine, cebolinha picada a gosto, hortelã picada a gosto, pimenta do reino a gosto, sal e azeite a gosto. Pode passar. Depois de hidratar o trigo, aperte-o bem para retirar qualquer excesso de água. Deixe-o bem solto. Enquanto o trigo estiver hidratando, faça cortes superficiais quadriculados nas polpas das berinjelas e tempere com sal e pimenta a gosto. Leve para assar até que a polpa esteja macia, mais ou menos 40 minutos a 180 graus. Retire as berinjelas do forno e raspe apenas a polpa com uma colher e transfira para uma tigela. Junte o trigo com o trigo hidratado e tempere com o restante dos ingredientes. Ajeite o quibe de berinjela numa travessa, regue com um fio de azeite e leve para assar por 30 minutos em 180 graus, ou até que a superfície esteja dourada. Sirva em seguida com os acompanhamentos que preferir. Aqui no chat, a Regina pediu uma receita de hambúrguer com as proteínas vegetais. Dá para fazer hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha. A gente pode trazer na próxima aula ou mandar para vocês essa receita desses hambúrgueres, se vocês quiserem. A Regina pediu uma receita. Pode passar, Bruno. Se alguém tiver uma pergunta, sugestões para as próximas aulas. Antes da sugestão, né, gente? O que vocês entenderam dessa aula? Ficou alguma dúvida? Eu acho que deve ter ficado algumas dúvidas, não? Aproveitem aí para perguntar. Eu fiquei com dúvida sobre aquilo que meu não esqueci, minha cabeça não tá boa. Deixa eu ver que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Da proteína.
Fiquei com dúvida, mas depois eu vou ver a aula toda de novo, aí eu vou me achar. Por quê? Mas qual foi a dúvida, Gracinha? Eu queria usar mais a proteína dos legumes e não a da carne, porque eu não estou gostando mais desse negócio de carne, mas da proteína dos legumes. E eu vi que Larissa é vegetariana, ela não é vegana. É isso que eu fiquei com. Como a diferença do vegetariano para o vegano? Eu não sabia disso, aprendi agora. Fala novamente, qual a diferença? Do vegetariano. Pode falar, o Gabriel, ou Milena, ou Duda? Oi. O vegetariano, né, ele tem vários tipos. O vegano, ele é aquele que não consome nada de animal. Então, ele não usa nem roupa, nem nenhum produto, nem nenhum alimento. Já o vegetariano, ele pode ser aqueles que é o ovo lacto vegetariano, ovo vegetariano, o vegetariano estrito, que não vai consumir nem ovo, nem queijo, nem o leite. Assim, gente, todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. Porque o vegetariano tem a ver só com a alimentação. O vegano, ele não consome nada que tenha feito teste com animais. Vocês já ouviram falar, né? Que você, por exemplo, cosmético, né, não testa em animal? Então, nada que envolva qualquer coisa com animal, o vegano ele não usa. Então, shampoo, né, perfume, creme, então não é só o alimento, entendeu? O vegetariano não, é só a mesma questão do alimento, tá bom? Mas a questão da graça também era como usar mais a proteína vegetal, não é isso? Vocês podiam dar mais alguns exemplos aí para eles todos, né? Gabriel, quer dar alguns exemplos de como substituir? Então. Todos me escutam? Sim. Então, a gente pode, como mostramos ali como montar um prato saudável, caprichar um pouquinho nas leguminosas, Gracinha. Porque, assim, quando a gente pensa em legume mesmo, fruta, verduras e legumes, a quantidade vai ser um pouquinho menor, quase mínima de proteína. Mas, por exemplo, feijão, grão de bico, fazer almôndegas de grão de bico, de lentilha, ou então hambúrguer de grão de bico de lentilha, uma ótima opção. Ervilha, variar os tipos de feijão, tá? Aveia, por exemplo, linhaça. São tudo fontes de proteína vegetal que vocês podem utilizar na rotina. Não. Soja também é uma boa opção. Soja é uma ótima opção também. Eu tô aqui, eu não estava falando com vocês porque eu estava buscando a receita do hambúrguer. Eu posso botar no chat? Posso botar no chat, pessoal? Gabriel, se quiser organizar melhor e escolher uma melhor receita, a gente traz na próxima semana, não? Tá bom. Que aí pode ser a receita da próxima semana. Aí no chat também pode ter alguém que não sabe ver. Alguém que sou eu. Gracinha, não tô te ouvindo. Você tá falando com a gente? Tô. Ela tava falando que não sabe mexer no chat. Vocês estão ouvindo ela ou sou eu que não estou ouvindo? Tô ouvindo ela. Gabriel, você tá me ouvindo? Não, dá pra ouvir, sim, tô ouvindo todo mundo. Sim, Regina. Os feijões, Gracinha, ótimas proteína vegetal. Além dos legumes, de uma forma geral, não tem uma quantidade muito grande, mas também tem. Tá bom? Tá bom. A Regina tá perguntando sobre a lentilha vermelha, mas eu nunca ouvi falar, não. Até a gente tem pouco costume, né, de comer lentilha. Então, as poucas vezes que eu comi foi quando eu fui em restaurante árabe.
E era a lentilha normal mesmo, então não. Ah, eu vou mostrar a receita. Eu O não Gabriel sei. precisa desligar o áudio dele, Ana, porque a gente não está conseguindo te escutar direito. Eu tenho uma dúvida sobre a receita que vocês trouxeram, porque eu nunca vi usar tahine em quibe assim de forno. E aí, se o pessoal não encontrar ou achar caro, pode fazer sem tahine, não pode? Pode. Ele era meio que opcional. Aí o tahine é feito com gergelim? É aquele óleo de gergelim? Não. Tem grão de bico, acho que tem também, sei lá. Ele é bem Depois oleoso, vocês. né? Acho que é Quando direitinho. alguém. É muito oleoso? Não, mas não é ruim, não. É bom, é bom. Só que assim, às vezes é difícil de encontrar, é caro. Se quiser fazer sem, não tem problema, não. Uhum. Eu tenho que escrever aqui pra Regina, ó, se a lentilha vermelha é igual. Ó. Tô ouvindo agora, gente. Mais dúvidas, pessoal? O que vocês acharam da história da segunda sem carne? Amei. Alguém tem alguma sugestão para a próxima aula? Eu Algum queria a tema que vocês receita do querem muito? tahine. A gente traz para você. Tá Já tem bom. 2 receitas, né? Legal. É isso, Edivaldo, tem alguma dúvida? as dúvidas? Estão É, falando um pouco. a dúvida é, por exemplo, falou o dia, a segunda sem carne, né? Eu pensei que fosse por causa da ressaca, né? Que muita gente, sexta, sábado, domingo, esbanja, aí chega segunda-feira não pode vir um bife que não desce. Mas é outro motivo, mas tudo bem. Olha, eu também eu consumi menos carne, mas foi uma coisa natural. Quando me falaram isso algum tempo atrás, eu fiquei meio assim e realmente eu não parei. Agora, hoje em dia, eu como muito pouco carne vermelha. Eu prefiro peixe, frango. Realmente eu tô, não é desprezando, mas é o corpo mesmo que passou a rejeitar a carne vermelha. Eu Você acho está se sentindo bonito. melhor assim, Edivaldo? Oi? Você se sente melhor assim? Sente falta da carne? Eu não sinto falta porque eu ainda como, só que eu como bem pouco, entendeu? Eu como mais carne vermelha e peixe e frango. E a carne, por exemplo, só um pouquinho, porque os outros dias tudo é frango, o arroz e feijão e banana. Eu gosto de comer banana na comida, né? E estou me sentindo, eu melhorei bastante depois que eu mudei o hábito, né? A carne é lá uma vez ou outra, e nem me apetece. Às vezes eu vejo, faço, mas não como. Por causa desse problema também, ela custar a digerir, sabe? Então, o estômago não está muito bom, aí eu não como. Então, tá ótimo, melhorei bastante do que eu estava sentindo. Né? Tomei remédio, mas foi a dieta que eu melhorei. Então, tô gostando eu fico quietinha, só escutando, sabe? Eu escuto todo mundo, principalmente a minha amiga aí, a, a, a Graça. Tô seguindo a Graça. A cara dela. Deixa eu desligar. Vocês têm alguma sugestão para
a próxima aula? Algo que vocês querem muito saber e ninguém nunca contou para vocês? Então, a gente vai encerrar. Vocês não querem mais perguntar nada? Então, tá bom. Ah, vocês viram aqui o que a Milena escreveu? Não, não dá para enxergar. Dá uma lidinha aqui, Gabriela, por favor. Ah, como fazer o caminho. É que a Regina estava perguntando no chat se existia diferença entre o gergelim branco e o gergelim preto. E aí eu encontrei aqui rapidamente na internet que eles são muito semelhantes. A diferença só é que o preto possui uma quantidade maior de vitamina A, de cálcio e óleos que são benéficos para a nossa saúde. Então, potencializa, né, o efeito benéfico dele sobre a saúde. E ela estava perguntando também sobre o tahine, que é um cremezinho de gergelim muito utilizado também na cultura árabe. E aí ela estava perguntando se levava sal e se era com gergelim também, né? E aí eu falei para ela que o industrializado pode ser que deve muito provavelmente conter sal para aumentar a validade do produto, por isso que eles colocam sal, né, dos produtos em geral, então deve levar sal. Mas se ela fizer em casa, ela pode temperar do jeito que ela quiser, de acordo com o paladar dela, botar mais sal, menos sal, ou até tirar o sal. Ótimo. Vamos encerrar, gente, por hoje. Obrigada, pessoal. Até segunda que vem.